Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Chegamos ao 15º dia. Olha, já passamos da metade do nosso propósito de leitura bíblica, nosso desafio bíblico, lendo o livro de Mateus, 28 dias com Mateus, o Evangelho de Jesus. Está maravilhoso. Nossa fé está sendo renovada através de cada capítulo. Estamos lendo um capítulo por dia. Se você caiu aqui de paraquedas aqui nesse vídeo, não sabe o que se trata, participe do desafio. Vamos nos fortalecer através da leitura da palavra de Deus, criando um hábito de leitura. Esse é o objetivo desse desafio, criar o hábito da leitura diária. É muito barulho, né? Tá tendo barulho, não é aqui em casa, mas esse problema de menos. Relevem, tá bom? Eu acredito que dá pra escutar eu falando. Foram tantos empecilhos hoje. Eu estou gravando em um horário que, na verdade, eu não poderia nem estar gravando. É um milagre de Deus mesmo. Hoje tudo contribuiu para que eu não conseguisse estar aqui gravando esse vídeo, mas eu cheguei, estou aqui, eu vou gravar. E você, se ficar assistindo aí até o final, você vai ser grandemente edificado e fortalecido pelo Senhor Jesus. Creia, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha o vídeo, comenta. Vocês não estão comentando, estão acompanhando, estão comentando tudo no grupo. E não está comentando aqui no vídeo, comenta aqui no YouTube. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Porque não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondeu: por que transgredis vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Jesus aqui estava se referindo a uma prática da época, uma prática que eles colocavam acima da lei de Moisés. Eles poderiam entregar no templo alguma coisa, algum objeto, riquezas, para ser usado no templo, fazer uma doação. E essas coisas, depois de doadas, não poderiam ser devolvidas. Era como se fosse assim uma entrega, né? Um sacrifício de entrega. Eu pego algo meu e entrego no templo para ser usado para Deus. Mas eu não posso querer de volta. Muitas pessoas faziam isso por egoísmo, sabe? Para não cuidarem da família, dos familiares idosos. Terminava que essa lei, essa tradição se tornou maior do que a lei de Moisés, que diz que é para nós honrarmos pai e mãe, né? Primeiramente, pai e mãe, para que se prolongue os nossos dias na terra. Faz parte lá dos 10 mandamentos. E Jesus jogou isso na cara dos fariseus, quando os fariseus foram falar aqui do negócio de lavar as mãos. Então Jesus foi logo citando isso aí, né? Por que vós também transgredis o mandamento de Deus? Por causa da tradição. Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, oferta ao Senhor aquilo que podereis aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim validastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então Jesus jogou na cara dos fariseus: olha, isso aqui, lavar as mãos para comer, é uma tradição. Mas a tradição, ela não pode ser maior do que Deus, do que as almas, do que as vidas, do que a fome, né, do que a necessidade do momento. A tradição, ela existe, tudo bem ela existir, mas ela não pode ultrapassar a palavra de Deus, ela não pode ultrapassar aquilo que foi instituído pelo próprio Deus. Os fariseus estavam preocupados em cumprir as tradições, enquanto Jesus estava preocupado em fazer a vontade de Deus. E ele mostrava todo o tempo para nós que nós temos que ser como ele. Nós temos que estar preocupados em fazer a vontade de Deus. Nenhuma regra, nenhuma tradição pode estar acima da palavra de Deus. Primeiramente a palavra de Deus. Por isso que é necessário termos o conhecimento. É necessário entendermos, lermos qual é a vontade de Jesus, para que ninguém venha nos enganar, porque existem muitos falsos profetas, falsos mestres, enganadores que estão aí colocando religiosidade, fardos pesados nas pessoas, fazendo com que as pessoas acreditem que a vontade de Deus é aquela, e as pessoas ficam vivendo debaixo dessas regras, dessas doutrinas erradas, né, doutrinas de demônios, dando ouvidos a mentiras. Por quê? Porque não tem o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Não conseguem discernir qual é a vontade real de Jesus. E aí ele continua falando: 7 hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão eles me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isso está lá em Isaías capítulo 29. Mais uma vez, ele citava sempre os livros, os profetas, as leis, aquilo que os fariseus, já tinham conhecimento, porém eles não atentavam, porque as tradições, a religião, as coisas que eles estavam acostumados a fazer, eles botavam acima daquilo ali. Mas Jesus, ele sempre citava aquilo que Deus tinha falado através dos seus profetas. E não o que homens falaram, acharam, impuseram. Não, mas o que Deus determinou.
Todas as regras, as tradições, as religiões, elas têm que estar pautadas, elas têm que ser guiadas pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Porque se não for, você vai viver debaixo de um jugo pesado, desnecessário. Outra coisa, Deus não vai receber sua adoração. Como diz aqui, que Jesus citou essa passagem de Isaías. Em vão eles me adoram. Por quê? Porque Jesus não vai receber a adoração de quem está mais preocupado em agradar o homem do que agradar a Deus. Nossa preocupação é agradar a Deus. E aí no 11 ele fala assim, ouvir e entender. Primeiramente ouvir, mas entender também. Não adianta só ouvir, você precisa entender. Se você não consegue entender, ore a Deus. Deus me faz entender, me ajude. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Então, aproximando dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Deixa eles, são cegos. Guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro, explica-nos essa parábola, porque eles não entenderam o que Jesus estava falando. Jesus estava falando, olha, não vai adiantar ficar falando, não, por quê? Porque eles não querem entender. Se Jesus disse, ouvi e entendei, entendam, não é apenas escutar. Você precisa entender para você poder viver. Se você não quiser entender, você vai ficar só ouvindo e não vai absorver nada. Jesus não pode operar. Lembra que Jesus na terra dele não pôde operar por causa da incredulidade do povo? Jesus não vai operar onde não tem fé. Jesus não vai fazer nada se você não acreditar de verdade, se você estiver preso a tradições, aquela hipocrisia de achar que porque tem uma religião, porque frequenta um templo, você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Porque acha que está perto de Deus, porque louva, porque prega. Aí Jesus foi explicar, né? Vocês não compreendem que tudo que entra pela sua boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso. Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Contamina verdadeiramente é a sujeira, a podridão que você carrega aí dentro. Porque quando você abrir a sua boca, vai externar o que está dentro de você. E isso já foi falado anteriormente em outro capítulo. Jesus falou que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Nós lemos. Quem está acompanhando o desafio, lembra dessa passagem que Jesus falou isso. Então, se você não fazer a limpeza, não purificar, não deixar o Espírito Santo limpar a mágoa, limpar o sentimento de ira, as coisas ruins vão se acumulando, e o seu coração fica todo cheio de lixo. E quando você abrir a sua boca, só vai sair lixo também. E as suas atitudes, elas vão ser de lixo também. Porque Jesus também falou assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se a luz que te há, a luz que existe em você, se essa luz for em trevas, quão grandes serão tais trevas? Então aqui é o mesmo significado. Se o que está em você for ruim, tudo que você fizer será ruim. Todas as suas atitudes que você tomar na sua vida vão ser dominadas, guiadas por isso aí que está dentro de você. Então vamos deixar o Espírito Santo fazer a purificação no nosso coração. Deixar que o nosso coração perverso, ele seja limpo, e depois vamos guardar o coração. Do coração sai tudo. Tudo que você fizer sai do seu coração. O seu coração vai dominar suas emoções, seus sentimentos, muitas vezes até seus relacionamentos. E o coração humano, ele é perverso. Se ele não for limpo pelo Espírito Santo, não tem como você andar na direção de Deus. Continuando, né, porque ainda tem a metade do capítulo. Partindo dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede, porque ela vem gritando atrás de nós. O capítulo tem duas partes. A primeira parte é um lado totalmente sem fé, só de religião, religiosidade, de costumes e tradição humana. Que na primeira parte, Jesus diz para os religiosos: deixa eles para lá. São cegos guiando outros cegos. Ou seja, eles não querem nada com nada, deixa eles. Na segunda parte, nós vamos ver uma história de uma mulher que não era do povo de Deus, não era do povo escolhido, não fazia parte do povo judeu.
E ela ouviu falar de Jesus e ela estava com uma filha em casa endemoniada, sofrendo terrivelmente, miseravelmente, como vocês puderam ler aí. Não era um sofrimento qualquer, era muito sofrimento. E ela ouviu falar da fama de Jesus e foi até ele pedir que Jesus curasse aquela filha. E ela vinha, não era falando: Jesus, por favor, tinha como o senhor curar minha filha, que ela tá endemoniada lá em casa? Ela não falou assim. Os discípulos falaram para Jesus assim: Mestre, despede essa mulher porque ela vem gritando, gritando atrás de nós. Em algumas traduções diz, ela vem clamando. Ela estava desesperada. Ela não se preocupou: eu não sou do povo. Eu sou uma mulher, porque ser mulher naquele tempo não era fácil não, sair gritando no meio da rua. Mas ela não se preocupou em ser mulher, ela não se preocupou com a multidão, não se preocupou com a cara feia dos discípulos, ela não se preocupou com nada, com tradição, com religião, com povo, se ela era do povo, se ela não era. Ela ouviu falar que aquele homem expulsava demônio, e ela tinha uma endemoniada dentro de casa. E ela foi gritando, clamando. Jesus não falou nada, disse que ele não respondeu nenhuma palavra. Sabe por que Jesus fica em silêncio? Por tanta gente a gente viu que foi até Jesus e Jesus olhava e dizia: tem bom ânimo, como foi pro paralítico, né? Perdoados são teus pecados. Quando o leproso foi até Jesus e disse: o Senhor quer me limpar? E Jesus disse: eu quero. Foram tantas vezes. A mulher do fluxo de sangue que tocou e Jesus ficou procurando ela: quem me tocou? Filha, tua fé te salvou. Jesus falava com as pessoas, olhava, encarava, tinha um olhar de amor. Por causa da misericórdia dele, ele curou os enfermos da multidão. Quando ele foi orar, a multidão foi atrás e ele curou. Ele parava, ele dava atenção, ele sentava, alimentava a multidão, falava, ensinando, horas e horas ensinando. Mas quando aquela mulher veio gritando, ele ficou calado, ele não respondeu nada. Muitas das vezes nós estamos assim, clamando, gritando, achando que Jesus não está vendo, não está escutando. Por quê? Porque ele está em silêncio, ele não está falando nada. Jesus não está me vendo. Jesus não... 23. Ele não lhe respondeu palavra. Ele ficou observando o que aquela mulher iria fazer. Mas tinha um propósito nisso daí. Depois que os discípulos mandaram que ele falasse para ela parar, ele respondeu para os discípulos. Porque a gente tem achando que Jesus respondeu para ela. Mas se você observar no versículo 23, ele não respondeu nada para a mulher. Ele não lhe respondeu nenhuma palavra. E os discípulos falaram para Jesus: Jesus, fala alguma coisa. Despede essa mulher. E Jesus disse para os discípulos, não foi para a mulher, disse para eles. Para a mulher ele nem olhou, ele nem falou com ela, ele disse para os discípulos, ele disse: eu não fui enviado para esse povo não, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é mais forte do que a gente prega, porque a gente prega que Jesus respondeu para ela, mas Jesus não respondeu nem para ela, Jesus respondeu para os discípulos. Vocês têm noção? Ela estava clamando, desesperada, rompeu barreiras para falar com Jesus e Jesus nem sequer falou com ela. E quando os discípulos foram falar, ele respondeu para ele, não olhou nem para a pobre. Vocês têm noção do desprezo? Sabe o que aconteceu quando ele disse isso? Ela ouviu o que ele disse e ela entendeu. E ela foi e o adorou. Ela foi desprezada e o adorou. Versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Socorre-me. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vocês têm noção do que é isso? A mulher estava sendo desprezada. Ela estava sendo envergonhada. Porque ele disse, sem olhar para ela, dizendo: eu não fui enviado para ela, não. E ela foi e o adorou. No meio do desprezo de Jesus, ela o adorou. Como é que você tem tratado Jesus quando ele fica em silêncio contigo? Eu te pergunto nesse momento, como que você tem tratado Jesus, o Mestre, quando ele fica em silêncio? Quando ele não responde uma oração, ou quando ele fala palavras duras, quando ele diz que não. Como que você tem tratado Jesus? Você tem adorado? Diante do silêncio de Jesus, adore. Ela o adorou. Nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos o que ele fez por nós na nossa vida. Nós temos plena consciência. Fomos resgatados, transformados. Quem era Luana? O que eu fazia? Meu Deus, eu sei como Jesus me tirou, me resgatou. Eu sei. Mas aquela mulher, ela não tinha recebido nada. Ela só tinha fé. E ela o adorou. Depois de ser desprezada, ela o adorou. Ela disse: me socorra. Me socorra.
Depois da adoração, Jesus se voltou para responder ela. E aí isso me toca profundamente, porque se Jesus estava em silêncio, depois da adoração tem resposta. Depois da adoração sincera, tem resposta de Deus, tem resposta de Jesus. E ela, na adoração, ela reconheceu que ele era o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Não sei o que você está passando, não sei o que você está vivenciando, você que está vendo esse vídeo, mas uma coisa eu digo a você: adore. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é digno de adoração. E se você não sabe o que dizer, diga: Senhor, socorre-me. Me socorra. Ai, Jesus, eu estou sem poder respirar. Eu estou sem poder falar. Eu estou sem poder agir. Eu não estou conseguindo nem fazer nada na minha vida. Adore. Diga: Senhor, socorre-me. Estou como aquela mulher. E olhe que a dor não era nem dela. A dor era da filha dela. Ela estava apenas vendo a filha endemoniada. Mas ela tomou a dor para si. Porque mães sofrem pelos seus filhos. E ela levou o problema da filha até Jesus. Porque ela disse: minha filha está em casa. E eu vim aqui por ela. Muitas vezes nós temos que ter fé por outros. Vai ter gente na tua casa que não vai ter força para ir até Jesus, porque está preso pelo demônio. Tem cadeias, tem prisões, tem correntes, mas você precisa ter a força dessa mulher e ir até Jesus e buscar Jesus e dizer: eu vim aqui pelo meu familiar que está endemoniado e eu vou te adorar, Jesus. Eu vou te pedir: socorre-me, porque eu não aguento mais entrar dentro da minha casa. Oh, Jesus. Oh, Jesus, que coisa tão linda. A fé é muito linda. Eu não aguento mais entrar dentro da minha casa, Jesus, e ver aquela pessoa endemoniada. E eu sei que o Senhor pode fazer. Eu não sou nada, eu não sou do teu povo, eu não sou da tua casa. Muitas vezes nem crente você é. Nem crente, nunca foi, não faz parte do povo, nunca nem se converteu, nunca nem aceitou Jesus. Mas você caiu dentro desse vídeo aqui agora e diga: Senhor, socorre-me. Socorre-me. Depois que ela tomou essa atitude, Jesus olhou para ela, mas não foi para responder ainda não. Jesus olhou para ela para dizer que não. Jesus disse: olha, agora que você adorou, Jesus não falou assim não, com essas palavras, mas ele estava querendo dizer isso, porque depois da adoração Jesus não fica calado. Depois da adoração acontece um mover. Disse: olha, mulher, não é bom que eu faça isso. Não é bom porque você não é do povo. E o que eu tenho é para um povo específico. O que eu vim trazer é para esse povo. Então não é bom pegar o que é deles e dar para outros. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Não se faz isso. Eu não posso tirar o pão dos meus para dar para outros. E ela não foi embora. Ela permaneceu lá porque ela tinha fé suficiente. Permaneceu lá. E ela ficou. E ela disse: sim, Senhor, é verdade, eu sei. Não é pra mim. Oh, Jesus, que coisa linda. Eu acho muito lindo isso. Mexe muito comigo. Não é pra mim, eu sei. Chamou ele de Senhor. Depois dele ter desprezado. Depois dele ter dito que não era bom fazer isso por ela. Ela disse: sim, Senhor. É verdade. Enquanto nós... Porque Jesus disse: espera, aguarda mais um pouco. Jesus não fala nem que não. E a gente diz: por quê? Não conseguimos entender. Não conseguimos adorar. Ficamos travados, não conseguimos trabalhar para Jesus. Forte. Mas aquela mulher, ela disse: sim, Senhor. É verdade. Mas os cachorrinhos no chão, eles comem das migalhas que caem da mesa dos senhores. Eu sei que não é pra mim, mas eu queria pelo menos o resto. Eu queria pelo menos um resto do milagre que o senhor tá fazendo aí. Eu queria o resto da minha casa. Porque eu sei que se tivesse uma migalhinha na minha casa, a minha filha, ela não estaria daquele jeito. Eu só preciso de uma migalha dentro da minha casa. E eu sei que a minha filha, ela vai ser diferente, ela vai ser transformada, eu creio. Gente, isso é muito lindo.
Jesus olhou para ela e disse: "Ó, mulher! Ó, mulher!" Às vezes eu penso que eu não vou conseguir terminar de gravar o vídeo, porque eu tenho que parar. Porque eu não consigo, é muito forte, é muito lindo. Jesus disse: "Ó, mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas." E naquela mesma hora que ele disse isso, a filha dela foi liberta. Deus, oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Na mesma hora, a filha dela foi liberta. Eu acredito, irmão, eu acredito que Jesus quis fazer isso. Que era para mostrar para aqueles discípulos, para mostrar para o povo, para os fariseus, a diferença de uma pessoa que tem fé, de uma pessoa que segue apenas tradições, de uma pessoa hipócrita. Os fariseus preocupados porque os discípulos não lavaram as mãos. E logo depois uma mulher que não era nem sequer religiosa, nem sequer era do povo de Deus, não era o povo escolhido. Ela disse que bastava apenas migalhas, chamou ele de Senhor, adorou e ainda disse que bastavam as migalhinhas. Na minha visão, na minha humilde visão, Jesus quis fazer isso para mostrar a diferença do que uma pessoa com a fé ela pode alcançar em comparação com o hipócrita que não alcança nada. Jesus disse: "Deixa eles, são cegos, conduzindo cegos." Os discípulos se importaram em dizer: "Mestre, os fariseus estão escandalizados, mestre, preocupados com os fariseus." E Jesus disse: "Deixa eles." Os discípulos se importaram em dizer: "Mestre, os fariseus estão escandalizados, mestre, preocupados com os fariseus." E aqui, nessa segunda parte, os discípulos disseram: "Despede essa mulher." E Jesus disse: "Grande é a tua fé." Não sei você, mas eu quero ser como essa mulher. Perseverar. Eu quero perseverar na presença de Jesus. Não importando o que vem, o que vai acontecer, o que vão dizer, o que Jesus vai falar, se Jesus vai dizer para esperar, se Jesus vai dizer que não dá certo agora. Eu quero continuar adorando. Eu quero continuar crendo. Eu quero continuar ali. Sem desanimar, sem desfalecer. Porque quando eu olho para dentro da minha casa, eu vejo necessidade. Sabe por que ela tinha essa fé? Porque quando ela olhava para dentro da casa dela, ela via necessidade. Porque não importa o que aqueles homens estavam falando ali, os discípulos. Não importa que se Jesus estava dizendo palavra dura. Não importa se Jesus estava em silêncio. Quando ela lembrava da filha dela endemoniada, aquilo para ela era pior. Então nós só vamos conseguir ter a fé dessa mulher quando nós conseguimos enxergar a nossa real necessidade. Quando nós olharmos para dentro da nossa casa espiritual e enxergar a prisão que miriaste, que miarabastei, camanto. Reitiniaste. Quando nós enxergarmos a prisão que estamos vivendo, nós conseguiremos enxergar a real necessidade de buscar a Jesus. E dizer: "Basta uma migalhinha, eu preciso, me socorre, me ajuda." Continuando o capítulo, né, minha gente? A partir do versículo 29. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia. E subindo ao monte, assentou-se ali. Vieram a ele muitas multidões, trazendo coxos, aleijados, cegos, mudos, muitos, e largaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. Largaram os doentes de toda qualidade nos pés de Jesus e ele os curou. Jesus é lindo, é maravilhoso, é misericordioso. Os aleijados andando, os coxos e os cegos vendo, e eles glorificavam a Deus. Então aqui já está a palavra falando por si só, né? Os milagres, eles são para glorificar a Deus. Aquilo que Deus operou na sua vida, na minha vida, deve ser para glorificar Jesus, glorificar a Deus que está nos céus. Não é para engrandecer tua vida, não é para dizer o quanto você é lindo, maravilhoso, é para dizer o quanto Deus é bom, o quanto Deus é fiel, o quanto Deus tem operado, o quanto Deus tem feito. A partir do versículo 32 temos a segunda multiplicação de pães e peixes. Esse segundo milagre da multiplicação foi diferente do primeiro, né? Porque o primeiro foram os discípulos que se preocuparam, que ficaram aflitos pela multidão. Mas aqui, nesse segundo, nós vemos que Jesus que chamou os discípulos e disse:
Eu tenho compaixão dessa gente, porque estão aqui e eu não quero que eles desfaleçam, eu não quero que eles fiquem com fome. O desejo de Jesus é que você se alimente, é que você tenha força, tenha saúde, tenha vigor para fazer a obra. Jesus quer que você coma, Jesus quer que você levante, que você se erga, que você recomece novamente. Jesus não quer te ver desfalecido, não. Quantos pães vocês têm? E eles responderam 7 e alguns peixinhos. Então, novamente, Jesus fez como da primeira vez. Mandou o povo sentar, tudo com organização, com calma, com ordem, porque Jesus trabalha assim. Jesus trabalha com organização, com ordem e com calma. Preste atenção nos detalhes. Os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, deu aos discípulos e os discípulos ao povo. Todos comeram, se fartaram, e do que sobrou, recolheram ainda 7 cestos cheios. Depois todo mundo comer, ainda sobrou um cesto cheio para cada pão, porque era 7 pães, sobrou 7 cestos cheios. Olha só, foi coisa linda. Tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. E amanhã a gente vê o resto no capítulo 16, né? Eu vou ficar por aqui. Esse capítulo, principalmente a parte da mulher, falou muito comigo, né? Clame, saia gritando atrás de Jesus, porque quem grita, quem rompe multidão, é quem sabe a real necessidade. Aleluia. Vamos seguir crendo que o Senhor Jesus, ele é fiel nas nossas vidas. E até amanhã no capítulo 16, tá bom? Um beijo, compartilhem, até mais.